O Brasil vivia um período de crise político-econômica sob o comando de um governo neoliberal que governa para agradar o mercado e as multinacionais e, por incompetência, descompromisso com o patrimônio público, falta de interesse em desenvolver um modelo econômico eficiente para o setor elétrico, o governo atual criou um pacote de privatizações que atende o rol de demandas dos grandes grupos econômicos, colocando as estatais brasileiras à venda a preço de banana. Então nós estamos aqui com dois precursores, né, da luta contra as privatizações em defesa do setor elétrico nacional, os dirigentes do Sindicato dos Urbanitários do DF, Ícaro Chaves e Vitor Frota, e eles vão conversar conosco sobre essa trajetória de luta aí contra a entrega do patrimônio público, contra a entrega das estatais ao mercado estrangeiro. E nós vamos conversar agora sobre quando se iniciou, né, essa luta, o porquê impedir, né, esse processo de privatização, de venda das nossas empresas públicas, como começou tudo isso? Então, Ruth, o governo Michel Temer ele já apontava um processo de privatização antes do seu início, né, com o projeto Ponte para o Futuro. Ele já tinha deixado claro que o objetivo dele era privatizar os setores econômicos. Ano passado, 2017, em junho de 2017, esse processo no setor elétrico começa de fato, com a consulta número 33 do Ministério das Minas e Energia, que já aponta no sentido de um novo marco para o setor elétrico, um marco totalmente baseado na mercantilização da energia elétrica e as privatizações. Mas aí em agosto de 2017, em meados de agosto, que ele anuncia oficialmente a intenção de privatizar a Eletrobras. No bojo de mais de 50 empresas estatais que seriam privatizadas, mas que com certeza a maior de todas era a Eletrobras. Sim, e vocês foram os precursores, mas essa luta foi coordenada pelo movimento de trabalhadores, quais as entidades envolvidas? Bem, Ruth, na verdade não só o UDF que estava participando dessa luta, era uma luta nacional. O CNE, que é o Coletivo Nacional dos Eletricitários, que representa os trabalhadores do sistema Eletrobras federal, né, da Eletrobras, e tem várias federações dentro desse coletivo, né? E é independente de central, é bom que se diga que a gente conseguiu juntar todas as federações independentes de central. Tem a FNU, que é a Federação Nacional dos Urbanitários, a Federação Interestadual dos Engenheiros da FICENG, que são filiados à CUT, tem a FENATEMA, que é filiada à Força Sindical, tem a FNE, que não tem uma central sindical, mas que também veio na luta, tem os sindicatos e federações dos técnicos, entre várias outras categorias que estão presentes dentro dos trabalhadores do sistema Eletrobras. E a gente conseguiu unir todas essas federações dentro do Coletivo Nacional dos Eletricitários para enfrentar, de fato, essa luta contra o governo Temer e contra a tentativa de entrega da Eletrobras. É isso, o Coletivo Nacional, em síntese, é isso. E assim, o processo de mobilização, as estratégias, né, de conscientização da categoria, a categoria já estava ciente dos riscos que a privatização traria. Como foi a estratégia desenvolvida por vocês para colocar a categoria na rua, no Congresso? Então, desde o princípio, nós percebemos o tamanho da empreitada que se colocava para nós. Porque o governo Temer, naquele momento, não havia perdido nenhuma votação no Congresso. Eles haviam aprovado a PEC do teto de gastos, eles haviam aprovado inclusive a reforma trabalhista, e ele havia escapado de 2 pedidos de investigação. Então o governo Temer vinha com a força avassaladora. Nós sabíamos da dificuldade da nossa luta naquele momento. Por isso que nós optamos por fazer uma estratégia baseada em 3 princípios, né, em 3 frentes de luta. Que seria a frente parlamentar, porque esse processo de privatização da Eletrobras teria que passar pelo Congresso, a frente de luta jurídica, porque nós sempre temos que, não podemos abrir mão dela, mesmo diante das adversidades, é uma frente sempre importante, que nós podemos ganhar tempo, inclusive, com ela, e a frente da mobilização. Na frente da mobilização, havia duas vertentes. Uma era a mobilização da sociedade, mostrar para a sociedade os perigos, os riscos da privatização, e o outro é a mobilização da categoria, porque nós sempre tivemos consciência de que quem
quem ia fazer a luta de fato, quem ia de fato se engajar nessa luta, seria a categoria dos trabalhadores, os 24 mil trabalhadores do sistema Eletrobras. E nós conseguimos fazer isso. Então nós fizemos um trabalho de comunicação bastante competente, muito baseado em redes sociais, e redes sociais exigem engajamento da categoria. Então a gente teve participação da categoria nas redes sociais, a gente teve participação da categoria em atos que nós fizemos no Congresso, nas ruas, inclusive com outros setores do movimento social, atingidos por barragens, sem teto, sem terra, e diversas outras categorias de trabalhadores que estiveram conosco nessa luta. Agora, por que não privatizar? Quais são os riscos que a venda das empresas públicas como a Eletrobras oferece? Porque o governo vende a ideia, né, de que a empresa é deficitária e que a privatização vai solucionar todos os problemas. Por que não privatizar? A quem essa privatização realmente interessa e quais são os riscos, tanto para a classe trabalhadora que está inserida dentro do grupo Eletrobras, quanto para a população em geral que paga a conta de energia, enfim. Se não tivermos clareza, a história demonstra, a experiência demonstra, e os brasileiros têm muito claro isso no seu cotidiano, de que a privatização ela não traz benefícios para a população. A população vive isso no dia a dia com todos os setores que foram privatizados. Tanto é que pesquisas recentes têm demonstrado que 7 em cada 10 brasileiros são contrários à privatização. Nós já sabíamos disso. E o mais importante era mostrar para a população, para os diversos setores da sociedade, de todos os riscos que estão envolvidos com isso. Que é o aumento da tarifa, que é o principal, que atinge diretamente o bolso das pessoas. A modelagem de privatização da Eletrobras era uma modelagem tão escancaradamente pró-mercado, que a própria ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, nos estudos oficiais dela colocou que a tarifa de energia ia aumentar. Sem falar no fato de você criar um oligopólio privado, né, que ia controlar a energia de todos os brasileiros. A questão da soberania nacional, porque no Brasil a energia elétrica, além de tudo, é quem controla o regime de águas do país, porque 70% da energia consumida no Brasil é de origem hidrelétrica. Então quem controla as hidrelétricas controla os rios, controla a vazão dos rios, e país nenhum do mundo entrega a vazão dos seus rios para potências estrangeiras. E também a questão da segurança energética, porque no Brasil, quando o Estado não participa do setor elétrico, o setor privado também não constrói novos empreendimentos, e o resultado no futuro, a médio prazo, é a falta de energia. E nós mostramos isso com a sociedade, felizmente a sociedade se conscientizou, os trabalhadores ajudaram nesse processo também. Até porque os trabalhadores sabem que, para eles, trabalhadores, privatização é igual a demissão. E quais foram os avanços que vocês obtiveram até agora? A gente sabe que agora no próximo dia 26, né, vai ter o leilão das 6 distribuidoras. Quais são os resultados? Como está o atual estágio dessa luta de vocês? A gente conseguiu ser vitorioso até aqui, né? O governo colocou vários projetos de lei e uma medida provisória no Congresso. A medida provisória a gente conseguiu que ela não fosse votada em plenário nem na Câmara nem no Senado. Então a medida provisória venceu agora no 1º de junho, foi uma grande vitória. Tem um projeto de lei maior que abrangeria todas as empresas do grupo Eletrobras, que seria o que coloca as ações no mercado para poder a empresa ficar minoritária e assim ser privada. Esse projeto, o relator é o Aleluia, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou agora nesse mês de julho que esse projeto seria retirado do Congresso. Então foi uma grande vitória, a maior até agora. Tem o projeto da portabilidade, que o relator, o deputado Fábio Garcia, do Mato Grosso. Esse projeto a gente ainda está acompanhando, ele está na comissão ainda, está perto de ser votado o relatório final. Nele a gente está tentando negociar com o governo para que tire a parte de privatizações do projeto. E tem o projeto das distribuidoras. O governo, vendo que tinha uma dificuldade grande de aprovar o projeto maior, que era o 9463 e agora de 2018, que é o projeto onde o Aleluia é o relator, ele criou um projeto específico para poder vender distribuidoras. São 6 distribuidoras que estão no grupo Eletrobras. Elas foram federalizadas no final do governo FHC e foram incorporadas à Eletrobras agora no começo do governo Lula. Essas empresas estão colocadas para privatização com um leilão marcado. A gente conseguiu eliminar na justiça para suspender esse leilão. O governo derrubou a liminar, já remarcou os leilões. Um deles é agora nessa semana, o outro no final do mês e os demais em agosto. Então, mesmo com a liminar... e tem um outro detalhe.
o Ícaro colocou a questão do judiciário. A gente conseguiu várias liminares e a principal até agora foi uma liminar do ministro Lewandowski, do STF. Nessa liminar diz que qualquer privatização de estatal federal tem que passar por um projeto de lei no Congresso. E o governo está atropelando, porque está no período agora de recesso parlamentar e esse projeto das distribuidoras, ele foi aprovado na Câmara, mas ele ainda não foi votado no Senado. Então o governo está meio que descumprindo a liminar do Lewandowski. Então a gente continua tentando, via judiciário, outra liminar para poder ver se a gente consegue adiar novamente o leilão, para que só com o projeto de lei, a gente também está trabalhando para que o projeto de lei não seja votado, estamos tentando articular lá no Senado, para que ele não seja colocado em votação, ou que se for, que a gente ganhe a votação, que a gente tenha a maior parte dos votos. Acho que é importante dizer também que a gente conseguiu bastante ser vitorioso até agora, porque a gente conseguiu convencer bastante parlamentar do governo da importância da Eletrobras ser pública, né? Quais são as vantagens para a população, né? E muito parlamentar considera também que colocar um tema polêmico desse em votação, sem ser um tema que passou pelas urnas, porque não estava nas urnas quando o eleitor escolheu a chapa Dilma e Temer, não estava lá colocado que essa chapa traria privatização, e nem reforma trabalhista, nem da Previdência. E esse governo está colocando várias pautas que o trabalhador não concorda, né? Contra o gosto do povo brasileiro. E é nesse sentido que a gente conseguiu conversar com bastante parlamentar da base do governo, porque só a gente sabe que os parlamentares que normalmente defendem o interesse dos trabalhadores são poucos, tanto na Câmara como no Senado, né? Então a gente conseguiu influenciar do lado do governo, dividimos o governo, por isso até agora a gente conseguiu ser vitorioso. A gente está já conseguindo trazer praticamente até a eleição, e o próximo passo agora é a gente, nas eleições, eleger alguém que não seja privatista. É isso. A gente está nesse período eleitoral, né? E assim, a gente tem vários candidatos, a gente está passando por um processo que a gente pode ou não, né, renovar o Congresso e o governo. E qual seria, né, para vocês do setor elétrico, para a classe trabalhadora, na opinião de vocês, o projeto de governo ideal para acabar com esse entreguismo, com essa... Nós precisamos ter um projeto de país que seja voltado para os brasileiros, né? Isso que é o mais importante, porque o projeto que está em curso hoje é um projeto que mercantiliza todas as áreas. Então a privatização não é só no setor elétrico. O processo de privatização ele ocorre no setor de petróleo, ele ocorre com os bancos públicos e ele ocorre inclusive em áreas estritamente sociais. Então existe um processo de privatização, de sucateamento e privatização da educação pública. Existe um processo de sucateamento e privatização da saúde pública. Na verdade, o projeto que está hoje em curso no Brasil e que é defendido por alguns candidatos, é defendido por Alckmin, é defendido por Bolsonaro, é defendido por alguns candidatos da direita, aliás, por todos os candidatos da direita, é de aprofundamento disso. De que todos os aspectos da vida das pessoas sejam, na verdade, mercadorias. Ou seja, vai ter acesso quem puder pagar, vai ter acesso à energia elétrica quem puder pagar, vai ter acesso à educação quem puder pagar. E esse projeto tem que ser derrotado. Por isso, o nosso trabalho vai nesse sentido. Nós demonstramos que, na prática, com a nossa luta contra a privatização, que quando a gente une a luta institucional dentro do parlamento, dentro do judiciário, todos os espaços institucionais possíveis, com a luta do povo organizado nas ruas, a gente consegue resultados. E o nosso objetivo é esse, que a gente agora consiga um novo projeto de país, um projeto onde a população seja o centro, um projeto onde os direitos do povo estejam no centro dos interesses dos governantes. E não como é visto hoje, que os interesses são interesses particulares, interesses de grandes grupos econômicos. É por isso que a gente luta, até porque se nós formos derrotados nesse processo eleitoral, muito dificilmente nós vamos conseguir resistir a um governo privatista, entreguista, só que dessa vez legitimado pelas urnas. Por isso a nossa batalha mais importante vai se dar agora, durante as eleições de outubro. Com certeza, a batalha de todos os trabalhadores. Complementando a resposta do Ícaro, uma das ações que a gente fez nessa luta contra a privatização da Eletrobras foi entregar um manifesto dos trabalhadores do sistema Eletrobras para presidenciáveis que a gente considerava não privatista. Então entregamos para o Ciro, entregamos para a Manuela, entregamos para o Boulos e para o Lula. Então a gente entregou para os quatro e a gente considera que um desses quatro, ou os candidatos que tenham pensamentos próximos, seriam os candidatos que a gente considera que vão se preocupar com o Estado forte, com as empresas estatais fortes e que se envolvam o povo. Isso, foram os candidatos que se comprometeram oficialmente contra a privatização.